Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o NVBI, né? Mais um mês a gente tá acompanhando aí o fundo e tudo, e bora trocar uma ideia, ver como é que o fundo tá, dar uma olhadinha no relatório e tal, aquele bate-papo que a gente já tá acostumado. Antes de começar, quero apresentar para vocês aqui a nossa área da Lucasfilm Research, na parte do material educacional. A gente tem vários artigos educacionais aqui que estão sendo produzidos e alguns temas, né? Então a gente tem aí ó, muita gente pergunta, responsabilidade limitada dos fundos, limitado, tem um artigozinho explicando, recompra de cotas em Fiagro. Então a gente tem um material educacional que está sendo alimentado sempre. Não é só uma carteira recomendada e morreu. A gente tem aí um material que a gente está adicionando devagarinho. NVBI, negociando próximo dos R$100 por cota, um preço bem interessante, né? Um precinho interessante aí pro NVBI. E o fundo vem pagando aí 75 centavos, a distribuição caiu, mas tem potencial de subir com a provável queda da vacância, né? Estão dividendo de 0,74, mas daqui a pouco volta para um patamar mais elevado e fica bem interessante, né? Aqui algumas informações gerais do fundo e tal, aquela coisa toda. Eles agradecem o feedback aí do relatório mensal padronizado e manda aí quem quiser mandar mais coisa, para opinião. Galera, vamos fazer uma campanha, vamos encher o saco deles pedindo para que os relatórios sejam divulgados até o dia 15 do mês, né? Seria bom isso, porque os relatórios saem sempre no final do mês, então seria bom se saísse mais pro meio do mês. Então vamos encher o saco deles aí para, né, fazer esse ajuste fino. Indicar alguns indicadores do fundo de 2 bi, patrimonial R$127, liquidez de 2 milhões e 300. E nesse mês tivemos algumas atualizações. No Mauá, a empresa que ia alugar o galpão inteiro deu para trás, mas tem uma outra empresa que deve absorver o imóvel inteiro. Caso não aconteça, eles vão partir para locação multiusuário. Eu confesso que eu prefiro locação multiusuário. Você tem várias empresas aí no mesmo galpão, porque essa empresa sai fora, né, você não perde o galpão inteiro. No Itapevi, assinaram a locação de 2 módulos que estavam vagos, legal, excelente. No Extrema, a locação de um módulo que estava em fase de desocupação, então não vai ter vacância nesse ativo, né? E estão trabalhando para negociar os espaços que estão para vagar. No Cajamar, discussão contratual tem demorado um pouquinho mais, porque eles têm que traduzir o contrato e tal, para mandar uma empresa estrangeira, né? Então tem essa burocracia aí. E vamos ver, né? Se o fundo concluir essas locações, vai ser bem interessante. Em maio, o fundo teve uma receita de 88, sobrou 77, pagou 75. Nesse mês tivemos um impacto não recorrente das multas da saída da Sequoia aí, né? Não tivemos movimentações de locatários, mas tivemos algumas conclusões de locação recentemente, né? A DT Comércio, que vai ocupar 1.600 metros quadrados, essa Vitra, mais 2.000 metros quadrados, lá em Extrema, né, com a Golkid saindo fora, e a princípio vai alugar 1.700 metros lá no Itapevi. E também vai ter expansão do Tacarejo lá no Aratu. Então, várias movimentações aí interessantes. Aqui, fundo com 10 imóveis, 500 mil metros quadrados de BL, um fundo de uma vacância hoje na ordem de 10%. Então, ele comenta, né, que estão mapeando já a saída da Nestlé, do galpão de Extrema, mas a Solística já tá querendo, a Solística também vai devolver, né? Então são duas saídas lá em Extrema. Mas, cara, ele deve resolver isso tranquilamente, né? Não vai ter dor de cabeça quanto a isso. Com isso, a vacância projetada é de 12%, a gente já viu o gráfico lá embaixo, né? Tivemos reajuste pela inflação de 8 mil metros do portfólio. A alavancagem desse fundo é desprezível e tal, né? E o fundo hoje tem 17 centavos de inadimplência que tá presa aí. Cara, as 3 inadimplências que tem estão presas em reparação judicial, então não tem muito o que fazer, não, né? Que a performance do fundo bem interessante, né? Uma boa performance e tal, né? Agora a cota tá apanhando bastante, mas em breve caminha. 75 centavos de distribuição. Aqui a gente vê, ó, gerou 7,7, pagou 7,5, botou 2 para reserva, a reserva que era de 27 foi a 28, então ainda aumentou um pouquinho as suas reservas, né? Aqui o balanço patrimonial do fundo, cara, não tem alavancagem, não tem dor de cabeça, tá muito tranquilo. Situação super sossegada desse fundo, né? Aqui os ativos todos são 10, né? Alocação por classe, muito ativo classe A, o que é excelente. Aqui os segmentos locatários, a alocação por inquilinos mais variados, né?
natureza dos contratos, esse tipo que é atípico. Reajuste dos contratos, os próximos meses aí, estamos falando de 1/3 mais ou menos da receita, legal. Vencimento tem pouca coisa para esse ano e para o próximo, tá tudo de boa. Né? Vamos ficar de olho nessas revisionais aqui, ver como é que o fundo lida com elas. A vacância, galera, tá aqui, ela subindo, a gente vai ver no gráfico lá um pouco mais fácil. Aqui os imóveis todos do fundo, né? O grosso do fundo é imóvel classe A. Tem um classe B aqui, ele poderia se livrar desse ativo, né? Ficar só com classe A, focar em bons galpões. E aqui as movimentações esperadas, então a gente vê, né? Como é que tá? A vacância vai cair a 9,6 ali em junho. Depois sobe com a Nestlé saindo fora, né? E depois vai a 12. Mas assim, caso ele alugue lá o Mauá, cara, a vacância vai cair pela metade, cai para 6%, né? Então vai ser bem interessante de ver. Caso ele zere a vacância, o fundo pode ter um incremento na distribuição de 10 centavos por cota, né? Da receita de 10 centavos por cota. O que levaria a distribuição para, cara, 85 centavos se ele quisesse, 85, 83 centavos ali, tranquilo. Temos 39 mil metros quadrados em fase de minutagem, que é o grosso da vacância, né? Então vamos ver aí como é que o fundo vai lidar com essas possíveis locações. Aqui as inadimplências estão todas presas dentro de processo de recuperação judicial, então o fundo fica sem muito o que fazer, né? Valor de 17 centavos por cota. Vamos ver se o fundo consegue recuperar esses créditos aí, né? E é isso, turma. Tem mais o que falar de LVBI, não? Mais um mês acompanhando, o fundo numa situação muito light, muito tranquila, né? Aguardando essas locações que estão para acontecer. E caso aconteça, a vacância vai ter uma queda bem interessante, né? Muito bom. E é isso, turma. Mais o que falar, não. Fica aí o vídeo da LVBI. Qualquer novidade eu volto aqui, comento com vocês e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Até a próxima. Fui!